Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui trazer uma palavra hoje com vocês sobre angústia. Deus me levou a refletir sobre angústia, depressão, essas coisas. E eu vim aqui compartilhar com vocês referente a isso, que não é uma sensação legal para ninguém, pois eu mesmo já passei por essa situação. Pois eu sei que tem muitos que sofrem com isso, inclusive aqueles que vão na igreja. Só que não expõe isso, não extravasa isso. Irmãos, é uma situação tão difícil quando você está passando por um começo de depressão, uma ansiedade. Eu sei porque eu já passei por isso, sofri, emagreci 10 quilos em uma semana. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você que tem cura. Tem cura, basta você crer. E não fique pensando que só nós não, que passamos por isso, pois houve grandes profetas que passaram por essa mesma situação de desistir, de desânimo, de querer tirar a vida. Porém, a diferença deles é que eles eram mais sensíveis a escutar a Deus e aos seus anjos. A gente hoje em dia tem muitas coisas que tiram nossa atenção, celular, televisão, mídia, redes. Então, irmãos, um exemplo que eu dou aqui de profetas que perderam, que chegaram a quase desistir, foi Elias, que fez descer fogo do céu, derrubou 450 profetas de Baal em oração. Lá em 1 Reis 19:4, ele diz assim, ó: ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E isso é um dos profetas. Lá, Jonas 4:3 também, ele pede para tirar a vida dele. Salmos, muitas das vezes Davi se encontra destruído emocionalmente assim, pedindo para Deus que os ossos dele doía. Tipo assim, os grandes profetas, inclusive Jesus, na cruz do Calvário, ele pediu para Deus tirar o cálice, né? Afasta de mim esse cálice, Senhor. Mas no final ele se entregou e falou ao Senhor: faça a sua vontade. E muitas das vezes a gente quer fazer as nossas vontades e não faz como Jesus fez, deixar Deus fazer a vontade dele. E às vezes a nossa vontade nos frustra nós mesmos. A gente quer fazer as coisas com a nossa própria vontade e esquece de entregar nas mãos do Senhor e deixar que ele faça. Pois pode ter certeza, o que ele faz é o melhor pra gente, a gente que não dá valor. Então, irmãos, falando sobre isso, por que eu falo que Deus ainda continua mandando anjos para nós? Ele continua falando com a gente, sabe? E nós não se importamos, a gente não dá a devida atenção. Porque se você for olhar, eu vou ser bem sincero, desculpa até o que eu vou falar aqui. A grande maioria, não falo todos, que estão passando por uma situação hoje delicada como essa, se for puxar o histórico, nós temos culpa. Por que a gente somos culpados dessas coisas que nós passamos? Se você for olhar, é alguém que você não perdoou lá atrás, alguma pessoa te fez mal e você leva essa pessoa, aí você carrega um monte de defunto existencial dentro de você e vem carregando aquele peso do passado e não solta para você seguir uma vida nova. Muitas das vezes foi alguma coisa que você fez de errado lá atrás e não pediu perdão, e você carrega essa culpa, e não se liberta. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui te dar essa palavra para libertar você como eu fui liberto. Irmãos, tentação sempre vai vir. Sempre. Martinho Lutero uma vez disse, né, que quando foi se batizar, ele falava assim: eu me batizei e pensei que ia ter facilidade na vida, mas eu não sabia que o velho homem sabia nadar. Então todos os dias eu tenho que matar ele. É forte.
Então é difícil, por isso que você tem que estar sempre em oração, focado na palavra, para você não tirar sua atenção, não deixar o mundo, né, tirar sua atenção das coisas do alto. Irmãos, estamos vivendo os últimos últimos segundos, para falar a verdade, sobre o tempo Kairos, né? E, é muito difícil, assim, tem muita gente que está sentado na igreja e querem tirar a própria vida. É doído isso, sabe? É doído isso, e não deixa a palavra entrar no coração, sabe? E esquecem que o pecado ele é individualista. Por que o pecado é individualista? Porque quando você peca, não é só você que sofre. Porque é o seguinte, o pecado você faz lá escondido, ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo. E ele é como uma bomba atômica. Na hora que cai o pecado, ele explode e vai estilhar para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai, espalha todo mundo e todos sofrem. E a própria palavra já diz que o salário do pecado é a morte, né? E às vezes a gente fica se alimentando dessas coisas e acaba, sabe, parece que o mundo está nos oprimindo, mas não, é nós mesmos que estamos nos oprimindo, porque como diz, né, Cristo é a verdade que liberta. E a gente não dá atenção a isso. Augusto Cury uma vez disse que a pessoa que tenta se matar, ela não está tentando se matar. Ela está apenas tentando matar a sua dor. Irmãos, eu vou ser bem sincero, da mesma forma que Deus falava lá, como eu já tinha falado, com os profetas, Deus ele continua a falar com a gente, mandando anjos pra gente, a gente que não dá o devido valor, gente. Eu vou contar uma história minha que aconteceu comigo. Poucos sabem. Eu morava certa vez na casa de um amigo meu. Eu era afastado da igreja, eu tinha acabado de voltar, eu morava no litoral, eu tinha acabado de voltar, tinha feito uma par de besteira lá. E certo dia eu sentei pra tomar café. Na época o filho dele tinha uns 6 anos. E eu vou te falar, ele nunca foi da igreja não, esse amigo meu. Pelo contrário, é afundado no mundo, viu? E eu tomando café sozinho, de repente esse menino de 6 anos, o filho do meu amigo, levantou da cama e veio direto falar comigo assim. Não me falou nada, nem bom dia, nada, só olhou pra mim e falou assim, ó, Jesus prospera. E eu olhei, né, pensei comigo, amém. Mas tipo assim, sabe, que eu tava afastado, fiquei sem entender e fiquei maquinando. Tipo assim, ele acordou, veio direto a mim, Jesus prospera e foi embora. E eu levei essa palavra comigo no meu coração, irmãos, até hoje eu levo isso comigo. Eu vou te falar que essa palavra me motivou. Muito, muito, e eu carrego isso comigo. Então, irmãos, a dica que eu dou aqui para todos, para de sofrer com aquilo que você não tem. Olhando a vida alheia, Instagram, status dos outros, que tá tudo muito bonito, que eu queria aquilo. Para de viver aquilo que você não tem e agradeça aquilo que você tem, aquilo que Deus já te deu. E viva o hoje. Você possa ser completo por Deus, sabe? Ele encher seu coração, esse vazio que você tem dentro de você, que não sei o que você quer. Sendo que a palavra diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Mas a alegria que ele diz não é a alegria que você vai acordar sorrindo. É a alegria que você vai ter mais um dia para vencer. É o sol, é o ar, sabe? É a chuva que vem a qualquer coisa, mas você tem um fôlego de vida. Ele te deu um novo fôlego de vida. Então vamos tirar as memórias passadas tem da gente, liberta quem tem que libertar, sabe? Libere perdão para quem tem que liberar, peça perdão para quem tem que pedir perdão, porque isso aí tá te adoecendo, você tá ficando doente. Irmãos, para finalizar aqui, eu quero que você reflita numa palavra aqui, para você dar um start, uma mudança de chave na sua vida. Lá em Lamentações 3:21, lá diz assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Foca nisso. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Então foque só naquilo que te dê esperança. Não foca naquilo que você fez ou deixou de fazer ou que fizeram. Foca só naquilo que te dá esperança. Amém, irmãos? Deus abençoe.